Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos. Você que está nos assistindo novamente, obrigado pela audiência, obrigado pela fidelidade aqui com o conteúdo que a gente traz. O pessoal da plataforma de streaming, Deezer, Spotify, segue a gente, compartilhe esse conteúdo com o pessoal, porque eu tenho certeza que a galera vai achar bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na liderança de escritórios de advocacia. A dificuldade desse mercado, a dificuldade da liderança feminina no meio jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Leide Bessa. Tudo bem, Leide? Tudo bem, Rui? E você, como vai? Obrigado pelo convite. Tô joia. E eu que agradeço por você ter aceitado bater esse papo com a gente. É um papo preocupante, né? Posso dizer, porque a gente vê uma dificuldade grande do acesso das mulheres em todos os meios, e principalmente no meio jurídico, né, Leide? Sim, com certeza. É um assunto muito importante, né? Nós sempre estarmos ressaltando a importância das mulheres, né? Não somente no meio jurídico, mas aqui hoje, sobretudo no meio jurídico, né? A importância de termos mulheres na liderança, nos escritórios de advocacia, porque o que nós vemos hoje é exatamente o contrário, né? Então, é importante sempre ressaltar, importante lembrar das qualidades, né, das mulheres. Enfim, estamos aí, estou à disposição de vocês. Sim, obrigado, Leide. Primeiro eu quero saber um pouquinho, Leide, assim, a gente conhece há algum tempinho, né? Mas eu conheço muito pouco da sua história, da sua trajetória de estudos, sua trajetória jurídica. Eu sei algumas coisas e eu vou te perguntar delas aqui. Eu quero que você fale com o pessoal, até para a gente entender esse caminho que você percorreu até chegar na liderança jurídica, na liderança do escritório. Até para iniciar aqui, hoje você está de frente a um escritório de advocacia, correto? Você lidera uma grande equipe. Sim, hoje eu lidero 16 pessoas, 16 advogados no meu escritório, né, na minha equipe. Então eu tenho lá hoje à disposição, dentre diversas áreas do meio jurídico, né, que nós temos no escritório. E, enfim, estou na liderança dessas 16 pessoas aí, nesse desafio diário. Diário, né? Isso, exatamente. E não tem dia, né? Até final de semana. Não tem dia, não tem hora, né? Eu acho que sempre levei isso, tento levar para a minha equipe essa dedicação. Eu acho que eu sou até preocupada demais, então acaba que você que lida com o cliente, que lida com a necessidade e com as dificuldades, problemáticas dos clientes, acaba que você realmente não tem dia, não tem hora para o problema acontecer. Então, não tem dia, não tem hora para o cliente me chamar aqui, né? Então, é isso. Até porque, eu também sou seu colega de profissão, né? Nós, advogados, resolvemos problemas, na verdade. E de problema Exatamente. Não tem dia, não tem horário. Não tem dia, não tem horário para acontecer, né? Então, o advogado ele já tem que estar ali sempre dormindo com o telefone, jamais o telefone no silencioso, esperando sempre por algum problema que vai acontecer ali, que você tem que ser chamado para resolver. E por mais que a gente pense, às vezes, até que um problema não é urgente, mas quem passa pelo problema acaba enxergando uma certa urgência, né? Com certeza, né? Como você mesmo falou, é um problema, e para aquela pessoa, muitas das vezes é o problema da vida dela, né? É um problema que vai solucionar ou vai piorar e decair, acabar, assim, comprometendo realmente a vida inteira daquela pessoa. Então, eu sempre penso dessa forma, né? Quando vou atender qualquer cliente, eu acho que isso norteia e faz com que eu me dedique a cada caso, a cada processo, a cada problema de cada cliente, porque eu penso sempre que aquele problema pode ser, e muitas das vezes o problema da vida daquela pessoa que está me procurando, daquele cliente, né? Então, eu sempre brinco, né? Eu não lido com papéis, eu lido com vidas. Então, dessa forma a gente entende e se coloca no lugar do outro, né, e consegue aí ter uma dedicação em cada um desses processos. Sim, e é interessante você falar isso, de que não lida com papéis, mas lida com vidas. É bem bacana essa frase, porque isso mostra, na verdade, o atendimento diferenciado que acaba fazendo, né? A gente fala muito aqui, bato muito papo com vários empreendedores, e a gente sempre traz muito um conceito de experiência em cada produto construído, cada pacote de pipoca, cada coisa que a gente fala aqui, todo mundo fala sobre a experiência do seu cliente.
E, no caso, essa frase remeteu essa palavra para mim aqui. Quando você pensa em lidar a pessoa com a vida, você não está dando só um atendimento àquele negócio pequeno, você está cuidando da pessoa no momento que ela está mais precisando. É experiência. Sim. Né? É construída essa experiência. E várias áreas do direito, lá o escritório de vocês trabalha com algumas delas, né? Sim. Várias permeia. As pessoas às vezes podem pensar que vida da pessoa no meio jurídico é só quando se fala da área criminal. É porque tá ali. Mas o trabalhista, muitas vezes, é o processo da vida do seu cliente. Da vida do cliente. Muitas das vezes, vou dar um exemplo que tem assim, inúmeros casos no meu escritório. Nós iniciamos a advocacia, o meu escritório, a história, né, do nosso escritório, iniciou no ramo do direito do trabalho. E por exemplo, no direito do trabalho, tem inúmeros casos lá no escritório que, vou dar um exemplo, tem um caso de uma pessoa que veio a perder um braço, perder um membro direito. No acidente de trabalho. No acidente de trabalho. Aquilo ali comprometeu a vida inteira da pessoa. E era um jovem de 28 anos. Nossa. Imagina só, essa pessoa... isso por mais que a pessoa receba uma indenização, por mais que ela consiga receber um auxílio do INSS e que nós damos todo esse suporte, né, nas diversas vertentes aí, tanto no previdenciário quanto no trabalhista, enfim, pede um dano moral, um dano estético, etc. Aquilo lá, a pessoa nunca mais vai ter um braço. Você consegue imaginar isso? Nossa, não. Né? Então, temos casos também de que um trabalhador que vem a falecer num acidente. E às vezes é o provedor da casa. E é o provedor da casa. Temos alguns casos lá nesse sentido, e que era o provedor, deixa esposa, deixa filhos. Então, assim, de fato, é o que eu estou te dizendo, não são papéis, são vidas. E eu estou lidando ali com vidas, a pessoa se foi, por exemplo, como o exemplo do último caso que eu dei, mas ficou a esposa ficou desamparada, a esposa não tinha uma escolaridade suficiente para conseguir um emprego, os filhos estão todos pequenos, né? Enfim, então até que isso tudo se normalize, até que ela se restabeleça, demanda um tempo, né? E aquilo realmente vai ficar uma marca para o resto da vida da pessoa. E aí, se você, naquele momento onde ela mais precisa, onde está passando uma dificuldade imensa, se você não se colocar, se você não tiver esse olhar e esse pensamento de que você está lidando com vidas e de que você, o seu bom desempenho ali no trabalho, a sua dedicação naquele caso, vai melhorar um pouco, vai trazer um acalanto para a vida daquela pessoa, isso faz todo sentido. Então, se você não tem esse olhar, você não vai conseguir realizar um trabalho, né, bem feito. A meu ver, claro, esse é um pensamento meu. E respeito posições contrárias. Mas eu sempre busco pensar dessa forma. E, dentre outras questões, temos empresas que vêm a pedir uma recuperação judicial, ou vêm a convolar uma falência. Enfim, são vários casos que você, de fato, está lidando com vidas. E não somente uma vida, mas muitas vidas. E tem casos que comprometem vidas de várias pessoas, né? Como é o caso que eu estou dizendo, empresarial. Se uma empresa vier a convolar em falência, você vai comprometer a vida de várias pessoas, né? Então, de fato, é isso, né? Eu lido com muitas vidas e não somente ali no direito, no criminal, né? No escritório nós temos várias especialidades, né? Um escritório multiespecialista, então a gente lida com direito público hoje. Iniciamos no direito do trabalho, no entanto, temos, além do direito do trabalho, o civil, né? Direito civil, empresarial, direito público, previdenciário, então, direito médico, né? Como também aqui, aí eu vou rememorando casos aqui, mas temos casos, por exemplo, direito médico, onde um plano de saúde nega atendimento para um paciente que está ali à beira da morte, precisa de fato fazer uma cirurgia. Tivemos casos de paciente que necessita ali urgente de uma medicação de alto custo. O plano de saúde vem simplesmente, não vou pagar porque não está no rol taxativo da ANS, que agora até foi derrubado pelo STF, mas vem ali e fala, não vou te pagar não está aqui no rol taxativo da ANS. Mas ele sequer analisou o caso, sequer viu que a pessoa está à beira da morte. Sim.
está ali por conta de uma medicação ou por conta de uma cirurgia de alto custo que a pessoa precisa fazer, ela vai de fato morrer, né? Então, assim, e aí vem um advogado nesse momento, né, para amparar, para ir ali pedir uma medida judicial urgente, liminar, você corre lá no fórum, acabou de protocolar, corre no fórum, precisa falar com o juiz, eu preciso que o juiz despache isso aqui, e você consegue. Eu acho que uma das melhores sensações da minha vida foi, eu até arrepio de lembrar, mas foi uma das melhores sensações da minha vida, quando eu consegui isso. Eu já, algumas, né, então assim, eu cito aqui, mas já consegui algumas, vou citar o caso de uma pessoa que me deixou muito mexida. Eu me envolvi muito nesse caso, eu me envolvo sempre em todos os casos, mas nesse caso especificamente eu me envolvi muito, e aí era uma paciente que estava precisando de um medicamento de alto custo para um câncer que já estava num estágio bem avançado, e aí nós conseguimos a medicação de alto custo para ela, isso num tempo recorde. Eu fiz o protocolo da petição inicial, acabei de fazer o protocolo, corri, foi um pouco antes da pandemia ainda, então tinha esse atendimento presencial ainda, corri no fórum, em menos de 4 horas a gente conseguiu uma decisão liminar. Nossa. Eu fiz questão de pegar a decisão liminar e levar lá no plano de saúde, que eu não vou citar aqui qual é, mas eu fiz questão de levar pro jurídico de lá. Você entendeu? Então, assim, é isso, sabe? É sobre isso. Pô, que legal você compartilhar isso com a gente. Sim, sim. E o plano de saúde ele acabou fazendo o contrário do que você disse, né? O papel... É negar. E assim, dá mais atenção ao papel do que à vida. E você, na verdade, você não lida com papel, você lida com vida. E o plano está apresentando, eu lido com papel, não lido com vida. Exatamente. Eu lido com um rol que está aqui taxativo, que não tem no rol a cirurgia que você precisa, porque... Enfim, não está aqui no rol, eu não vou autorizar. Vou fazer. Né? E aí? Aí que entra o papel do advogado. O papel do advogado, né? De aplicar bem, de mencionar, de colocar ali a lei que ampara, né? O paciente naquele caso e levar isso para o juiz, né? Mostrar, olha aqui a injustiça que está sendo feita. Para combater essa injustiça. Então, é sobre isso que eu falo e que eu digo sempre, que todo processo não é só mais um processo. É o processo da vida daquela pessoa, né? Então, é isso. E todo mundo dá muita atenção àquele problema, àquela causa. Você estava comentando no caso trabalhista, é comum as empresas, quando ocorre um acidente de trabalho, ela não dá assistência ao trabalhador? Não é comum. Antigamente era mais comum, né? Que eles, assim, somente, enfim, dava ali aquela assistência na emissão, às vezes, de um CAT, ou enfim, não ajudava, muitos tinham a cultura de tipo, vou ajudar aqui, vou pagar a medicação que você precisa agora, te dou um amparo aqui inicial, falo que você é muito importante para mim e para minha empresa, no entanto, dá um amparo ali por um certo período e depois esquece daquela pessoa. Muitas das vezes, o que eu acho é falta de informação, né? Hoje em dia, com o avanço da justiça do trabalho, combatendo essas injustiças, eu creio que sim, bem pequeno o percentual de empresas, por exemplo, que deixam de dar uma assistência para uma pessoa que foi acidentada. É muita falta de informação a empresa que faz uma questão dessa, né? Eu, por exemplo, tenho uma carteira de clientes empresários muito grande. Então, assim, aconteceu um acidente de imediato, tem que ser feita a emissão dos documentos necessários para amparar aquela pessoa ali de forma imediata. Claro que, em primeiro lugar, né, antes de mencionar, em primeiro lugar, dá um atendimento médico de qualidade para aquela pessoa ali. Né? Muitas vezes tem plano de saúde que a empresa paga ou algo nesse sentido, já corre ali, dá o atendimento médico. E depois vem a questão mais burocrática, que por vezes a pessoa vai ficar um tempo afastada, vai ficar um tempo sem poder exercer suas funções. Então, assim, eu oriento sempre a analisar de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais... digamos, humana possível. Nesses casos, eu oriento meus clientes empresários a fazerem isso. Então, eu acho que assim, acontece injustiças? Acontece, sim. Mas hoje em dia, com tanta informação que nós temos, é bem menor o número de empresas que fazem isso. Sim, que bom que as empresas não têm buscado essa assessoria jurídica prévia para que... Porque acidente ele pode acontecer. Então, chama acidente, né? Algo fortuito. Você não sabe que isso vai acontecer ou não. Por mais que você elabore, por exemplo, um plano de prevenção desses acidentes, faça a CIPA, né, que é popularmente chamada CIPA, né, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes da empresa, por exemplo, bem como outros documentos necessários a essa prevenção de acidente e também da parte médica do trabalho dentro das empresas, mas que
oriente, faça tudo isso. Mas o nome já fala, né? Prevenção, Sim. tentar prevenir. Então, a gente trabalha minimizar muito, os danos, minimizar os riscos total. Então, nós trabalhamos muito isso. Em todas as empresas, eu opto sempre por fazer isso. Minimizar o máximo possível de risco. Mas, por exemplo, às vezes você tem uma indústria, uma empresa grande, onde você tem mais de 300 funcionários, centenas de funcionários ali, você tenta controlar ao máximo, né? Por grupos, por coordenadores de cada um dos grupos, etc. As comissões internas de prevenção de acidente fazem um trabalho muito bem feito, mas ainda assim existe um certo risco de acontecer, né? Então, eu sempre oriento, quando acontecer, dá toda a assistência legal, dá tudo o que fala a lei, né? E também olhar de uma forma um pouco mais humana para esse trabalhador, né? Certo. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui. Que legal. E o seu escritório está com quanto tempo no mercado? Nós temos, inicialmente, né, quem começou o escritório foi meu irmão. E aí, começou na área de direito do trabalho, por ser professor de direito do trabalho, então ele começou. Começou em 2008. Certo. 2008. Então, nós estamos aí agora, entre a gestão dele, depois a minha, nós temos 14 anos de escritório, 14 anos de história. Mas e você, nesse início ainda, quando ele iniciou, você falou, agora eu vou estudar também, vou estudar direito, você é advogado para acompanhar meu irmão? Ou isso nunca passou na sua cabeça? Como é que chegou a advocacia na sua vida? É isso que eu quero saber. Acaba que assim, a advocacia, ela meio que, ela me escolheu, não eu a escolhi. Eu costumo falar dessa forma, que eu fui escolhida pela advocacia e eu acho que foi uma das melhores escolhas, um dos melhores casamentos, das melhores uniões da história. Ai, que bom, profissional realizado é aquele que se encontra com a sua profissão, sim, né? Com toda certeza. Mas, assim, não pensava, de verdade, Rui, eu não pensava em ser advogado. Eu sempre pensei, eu queria muito, né, lá no fundo ser médica, eu pensava em ser médica, etc. Mas, assim, acaba que com as poucas condições, tanto financeiras quanto de acesso a uma escola ou a um cursinho preparatório para um vestibular, nunca tive. Então, isso nunca passou de um sonho mesmo, né? De fazer medicina, etc. E aí acaba que vem meu irmão, faz direito, com muita dificuldade, né? Fez lá direito e começou a advogar, começou a ser professor também, concomitante com a advocacia. Ele era professor também ainda até hoje professor de universidade. E acaba que você tem aquela admiração, seu irmão mais velho, etc. Aí eu acabava olhando para o direito de uma forma um pouco mais bonita, porque eu sempre o admirei muito. Então eu via ele como um exemplo, via como uma pessoa a ser seguida, né? E aí eu comecei a fazer direito justamente por conta mais dele, por conta daquela pressãozinha também de pai, mas você tem que fazer uma faculdade, né? Tem que prestar alguma coisa. Fiz direito, prestei vestibular para direito, né? Passei, falei, bora. Na época eu lembro que eu fiz para direito e psicologia e eu ainda fiquei na dúvida. De qual fazer? Qual fazia matrícula? Se era psicologia, se era direito. Porque você ainda estava voltado para a área da medicina, da área da saúde. Ainda queria a área... Sim. Aí acabou, fiz a matrícula para direito e fui lá, né? Fiz um semestre, parei. Por falta de grana para pagar mesmo. Nossa. Sim, fiz um semestre, Seu parei. irmão já tinha concluído? Não, ele ainda estava estudando na época. Eu fiz um semestre, parei. Aí deixei lá, abandonei a faculdade, não tinha como pagar e tal. Minha mãe, naquela preocupação, não, você tem que voltar para a faculdade, você tem que voltar e tal. Pagamos lá a dívida que ficou na faculdade. Isso depois de mais de ano que eu fiquei longe da faculdade. Quitamos nossa dívida, voltei, eu consegui uma bolsa na universidade, que eu estudei, consegui uma bolsa. Eu falei, não, agora. Aí juntamos todas as forças, pagamos a dívida para trás que tinha ali e comecei a fazer direito de forma definitiva, né? E aí eu só parei quando eu realmente me formei. Sim. Que foi lá em 2013. E aí comecei, saí da faculdade. Meu irmão já estava advogando há um tempo, dando aula na faculdade e tudo mais. E ficou aquela coisa. Eu, no último ano do curso,
eu comecei a pensar em enveredar, como dizem, né, pro lado do concurso público. Por quê? Porque tem que essa coisa de mulher, né? Hoje nós vamos falar exatamente sobre essa questão da mulher na advocacia. Na advocacia e tudo mais. E tinha aquela coisa, não, você é mulher, né? As pessoas, né, conversando e tal. Você é mulher, você precisa ter uma estabilidade. Porque você é mulher, vai ficar mais fácil para você. A advocacia é complicado demais. Você vai demorar no mínimo 10 anos para você ganhar dinheiro. E aí acabou que a advocacia, para mim, era aquela coisa assim, um pouco mais distante. Eu ia demorar muito para ganhar dinheiro. Ia ser um percurso muito mais difícil. E coloquei na cabeça que seria bom concurso público. E ainda assim, você já tinha uma pessoa que já estava iniciando a advocacia, já estava tendo resultado com a advocacia, que era teu irmão, e tinha essa ele tinha essa um ideia. escritório onde ele trabalhava. Hoje a gente já vê dificuldade com a mulher na advocacia. Em 2013, 9 anos atrás, com certeza. Era ainda mais muito difícil, mais, né? Muito. Aí peguei minha carteirinha da OAB e fui estudar para concurso. Fiquei 1 ano e meio estudando para acho que quase 1 ano e meio. Eu ia te perguntar isso que eu fiquei sabendo, mas que bom que você já entrou no assunto, então conta pra gente. Sim, você me orienta, porque eu tô aqui falando. Não, é você que vai falar, eu só vou perguntar aquilo que eu tiver curiosidade, que o assunto chegar, mas vai. Não, tá, porque aí eu começo a contar a história e vai. Que é isso que eu quero saber hoje. Eu fiquei 1 ano exclusivamente estudando. E aí, depois desse 1 ano, apareceu, eu lembro que sempre aparece, né, quando a gente é advogado e tal, sempre aparece uma pessoa, um amigo, apareceu e falou assim, olha, preciso de você nesse caso aqui. Eu confio demais em você e tal, quero você advogando pra mim. Falei, poxa, vamos lá. Fui lá, conversei com meu irmão, falei, vamos fazer juntos e tal? Vamos. E aí, não, minto, foi assim que eu comecei a estudar. E eu lembro que eu fui, conversei com meu irmão, nós fizemos parceria nesse processo. E era um processo trabalhista? Não, era civil. Era uma indenização. O civil é o arroz com feijão nosso, né? Arroz com feijão. E aí, fui. Protocolo desse processo, eu sei que nós tivemos um êxito nesse processo muito bom. Muito bom, ao ponto de eu largar os estudos para concurso público e ir para advocacia, porque eu achei que eu ia ganhar dinheiro demais. Doce. Aí hoje você tem vontade de voltar para concurso? Não, de jeito nenhum. Jamais. Vou falar sobre isso também. Mas assim, aí ganhei uma graninha. Então quer dizer que você ganhou dinheiro demais? Não, na feliz, primeira, né? Não, para quem tava sem receber nada. Né? Ganhei uma indenizaçãozinha boa pra caramba. E aí eu falei assim, não, o que é isso? Eu vou ter 30 desse aqui por mês, eu tô milionária. Doce ilusão. Aí fui trabalhar. Meu irmão falou assim, no início agora não tem como te pagar nada não. Você vai trabalhar de graça. E eu tinha conseguido esse cliente que eu ganhei uma indenização muito boa, falou assim, não, eu tenho uma empresa, eu quero te contratar pra você prestar assessoria pra minha empresa. Eu te pagar um mensal. Beleza, é tudo que eu precisava. Cheguei bati no peito e falei, eu sou advogada que consegue captar e tal, né? E fui lá. Isso, no primeiro ano, assim, foi muito difícil, porque acaba que você não ganha dinheiro. Você tem que aprender muita coisa. Eu nunca fiz um estágio na minha vida. Nunca pisei no escritório de advocacia para estagiar. Por quê? Porque eu trabalhava para pagar a minha faculdade. Eu trabalhava na própria instituição para poder ter o direito à bolsa. Isso. E aí eu não tinha como fazer estágio. Eu trabalhava administrativamente lá e assim, não tinha nada a ver com o direito. Mas eu precisava disso para me formar. E fui lá. É engraçado que hoje eu vejo como tudo faz sentido para mim, né? Passar por todos esses períodos. Mas enfim, nunca tinha feito um estágio, sofri. Nossa, mas demais. Não sabia fazer uma carga de processo. Eu conto isso para os meninos hoje em dia. Não sabia fazer carga de processo. Porque, na verdade, a academia não nos ensina a prática de fato. A gente tem as matérias de prática, né, Neide? Mas é muita coisa, são muitos detalhes que a advocacia tem quando você vai fazer o processo e que é na prática que a gente pega efetivamente a prática. E aí acabou... Isso é totalmente a mais pura verdade. No direito... você só aprende na prática, né? Advogando, etc. Bom, aí, nesse primeiro ano foi muito difícil, o segundo mais ainda. E acaba que nos primeiros anos é realmente muito mais difícil, até que você aprende, você dá algumas cabeçadas e tudo mais. Meu irmão era muito rígido comigo como chefe.
muito rígido. Eu digo que, assim, ele foi é um dos meus grandes professores. Ele foi o meu grande professor na advocacia. Porque ele é um cara, pensa num advogado bom. Mas pensa num advogado bom é ele, viu? E, assim, eu admiro demais, demais. Então, e acaba que por conta da relação em si, né, eu era muito mais cobrada do que qualquer outra pessoa que trabalhava no escritório. E aí, desde sempre, meu irmão fazia muitas parcerias com outros advogados, até porque não tinha ninguém na nossa família, não tinha nenhuma outra pessoa da família em si, nem outras pessoas que a gente conseguia. Então, ele começou realmente do zero, começou do nada. Sem o sobrenome, né? Sem um sobrenome, sem uma carteira de clientes, começar do zero não é fácil. Então, assim, ele sempre foi rigoroso consigo e também comigo, né? Então, além de ser muito rigoroso com ele, né, de ser uma pessoa excelente, e eu acho que essa dedicação que eu tenho hoje aos processos é por causa dele, é por conta dele. Eu lembro muito bem de tudo que ele me ensinava, de todas as cobranças que ele me fazia. Ô, Bessa, corre aqui que a lei está reclamando de você. Não reclama, eu falo que, assim, na época eu não entendia, eu brigava, às vezes a gente tinha algum outro conflito, porque irmão, né? Mais irmão, né? Mas hoje eu agradeço a ele, porque eu acho que a rigidez dele, a forma como ele lidava, e ele era muito, como ele sempre falava, você tem que ser melhor que eu, você tem que ser melhor que qualquer pessoa que trabalha nesse escritório. E ele sempre falava isso pra mim, então eu guardo essas palavras até hoje. E todas as vezes que eu penso em dar uma esmorecida, eu lembro dele. Eu tenho que ser melhor que qualquer outra pessoa que trabalha no escritório. Então é isso. E foi sendo muito difícil nos primeiros anos, e depois tudo vai se ajeitando, né? E aí você começa, eu acho que você começa a ter um pouco mais de maturidade e também um pouco mais de confiança. A maturidade traz também essa confiança, né, na gente. Então, no início eu não conseguia conversar com o cliente direito, mas depois você tem um pouco mais de confiança e tudo mais. E meu irmão, ele foi sabendo me moldar, ele foi soltando da minha mão aos poucos. E até que soltou de vez. ou sem saber, ou até propositalmente, maquiavelicamente, ele construiu uma líder na advocacia. Sim, com certeza. Às vezes pensando já futuramente, ou para que você fosse caminhar sozinho, ou que você até assumisse isso aí. Ele alguma vez já chegou a falar, externar isso? Já chegou a falar. E para mim, uma das grandes satisfações da minha vida foi o dia que meu irmão falou que ele me elogiou. Meu irmão nunca tinha me elogiado antes. Isso tem pouco tempo, não tem muito tempo, não. Desde 2014 que eu venho tentando conquistar esse elogio e aí conquistar esse espaço. E aí, quando ele fala pra mim assim, você está gerindo muito melhor o escritório do que na minha época. Olha. Isso pra mim foi uma das minhas grandes satisfações pessoais. Meu irmão falar isso pra mim, porque meu grande professor, o meu professor de profissão, falar isso, que, né, como é que é aquele ditado que eles falam? Quando o aprendiz supera o professor. Isso. Então, quando ele fala isso pra mim, faz essa avaliação positiva minha, pra mim foi assim, uma das grandes satisfações da minha vida, né? E imagina a responsabilidade que era sobre seus ombros, né, Led? Porque o escritório que ele iniciou e de repente... Sim, eu ter que gerir, eu ter que dar continuidade, eu ter que melhorar isso, né, da forma que ele fazia, é uma tarefa diária, né? Então eu acordo todos os dias pensando em como eu posso melhorar meu escritório, como eu posso aumentar minha carteira de clientes, como eu posso tratar melhor meus clientes, atender melhor meus clientes. E ele saiu do escritório, afastou, porque ele foi assumir um cargo eleito. Público, isso, desde 2019. Certo. Que ele foi assumir um cargo público, ele foi convidado para assumir um cargo público, foi e falou, tô indo, tchau. Foi de supetão, né? Não me preparou para isso. Foi embora, isso já tem 4 anos, né? Agora estamos finalizando o 4º ano que eu tô na liderança sozinha do escritório. Nossa. E também, assim, eu digo que esses 4 anos, eu tenho 2014, 8 anos de advocacia, os 4 anos, ou seja, metade da minha advocacia foi na liderança do escritório. E você disse que hoje você está com 16 colaboradores lá. Quantos homens? Hoje nós temos 2, 3,
4 homens. 4 homens. Então aí é 25%? 25% de homens. 25% de homens, 75% de mulheres. 75% Então a gente enxerga, entrando um pouquinho no nosso assunto agora, né? A gente enxerga que a maioria é feminina no escritório. Compõe. Maioria feminina. Maioria. Pelo que você conhece, é uma realidade em vários escritórios? Ou isso é só lá no BNR? Não. Isso é uma realidade. Você pode ver grandes escritórios aqui, que tem uma equipe muito grande. Maioria, preponderantemente mulheres nas equipes, né? Eu vejo, assim, os escritórios que eu conheço mais de perto, 100% a maioria é mulher das equipes. Isso a gente vê desde a academia, né, Leide? A maioria dos alunos do curso de Direito, inclusive, a maioria são alunas, né? Sim, a maioria são alunas. Mas quando a gente para falar de liderança nos escritórios, quem está de frente, quem assume, quem aparece e tudo, a gente vê na maioria esmagadora homens, não é verdade? Infelizmente, né? Infelizmente, nós mulheres ainda não ocupamos um papel de destaque em grandes escritórios. Não há que se, assim, podemos ver, e provavelmente você tenha inclusive índices, né, os números disso, mas dentro do que eu vejo, dentro do meio jurídico, dentro dos escritórios de advocacia, a quantidade é mínima, né? Casos como o meu, que tem uma mulher na liderança, uma mulher na gestão, é raríssimo, Sim. bem raro mesmo. Agora, de outro lado, né, nós vemos as equipes formadas por maioria de mulheres. Ou seja, quem faz a maioria do trabalho, porque a equipe... O chão de fábrica, né? O chão de fábrica ali, que faz, que tem que tem a propriedade... Não a propriedade, mas assim, que fica ali naquela questão, no intelectual mesmo, fazendo teses, estudando teses, estudando jurisprudências, discutindo isso com os líderes, são as mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres são mais organizadas, a meu ver. São mais organizadas, as mulheres têm um pensamento um pouco mais também organizado, elas são mais preocupadas e elas são mais detalhistas também, né? Também temos homens com essas mesmas características, mas eu vejo que a maioria das mulheres, e o que normalmente os gestores, os líderes de escritório sempre enaltecem as qualidades das mulheres, e o porquê de ter muitas mulheres na equipe, sempre são essas as qualidades. Na maioria das vezes você escuta grandes líderes falando, por que você tem mais mulheres? Porque elas são mais organizadas, são mais detalhistas, são mais dedicadas, são mais sensíveis, são mais sensíveis, etc. Então, assim, de outro lado, por que não dar oportunidades para mulheres serem líderes também, para estarem ali na liderança? Se a maioria dos líderes homens, eles falam isso, então por que não trazer essas mulheres para a liderança? Eu ia até te perguntar, fazer uma pergunta bem crítica aqui, bem polêmica. Sim. Sem ofensa, claro, mas competência? Seria isso? Competência. Você acha que... Eu vejo que o seguinte, grandes mulheres com grandes competências, com grandes habilidades, não conseguem chegar na liderança. E o que impede isso? Preconceito? Eu acho que é uma questão cultural. Cultural, porque, assim, você escuta de clientes falando. Você pode escutar de pessoas que estão na iminência de contratar um advogado. Ou uma advogada. Eles sempre falam assim, não, mas eu vou no fulano, vou no ciclano, que tem um pouco mais de experiência e tal. Mas, e você vê também falando assim, não, o meio jurídico, né, culturalmente, ele é um meio mais masculino. Sim. Eu digo os grandes líderes. As mulheres ocuparam um espaço muito grande dentro do direito, mas você vê sempre essa questão mesmo cultural, as pessoas comentando que mulheres mesmo comentando que mulheres têm que fazer concurso público por conta de uma instabilidade, por conta de que na advocacia é muito incerto, que você não sabe quando que você vai ganhar dinheiro. Eu escutei isso muitas vezes. E estar na liderança realmente não é fácil. Para a mulher que tem várias outras funções a fazer, não é o meu caso, que eu ainda estou solteira e tudo mais, mas a mulher ela é muito mais cobrada.
tanto dentro de casa quanto fora. Então, a mulher hoje em dia, ela tem que ser uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, que busca a criança, cuida da casa inteira, que já é uma função muito grande, né? Cuidar de uma casa, cuidar de criança, etc. E ainda assim, ela tem que ser uma excelente profissional também, né? Então, eu vejo muito isso. E essa cobrança em cima das mulheres, ela é uma questão cultural. Então, a meu ver, né? Ela é uma questão cultural. E não é dado, né? Justamente porque eles pensam que sempre homens que vão estar ali na liderança. Então, acaba que a grande maioria é de homens na liderança e acabam dando oportunidades para mais homens. Né? Não é só mostrar a competência que a mulher tem, ela ainda tem que romper essa barreira do preconceito de enxergar que o meio jurídico, principalmente a advocacia, quem tem experiência é o homem, quem sabe, quem vai saber fazer. Como se fosse a única cabeça pensante ali. Se fosse a cabeça de um homem. De um homem. Sim. Eu estou com alguns dados aqui, nós já vamos abrir eles, mas, porque hoje a gente não está comendo nada, está falando, porque o assunto está muito bom, porque senão o pessoal que está assistindo pode pensar que que eu não te servi, não te ofereci, né, Leide? Cafezinho, pão de queijo. Eu já falei. A pipoquinha popcorn gourmet que eu adoro. Essa aqui é a novidade. Ela é comemorativa à Copa do Mundo. Pode comer? Pode. A verdinha é doce e é de caramelo e a amarelinha é de manteiga. Então ela faz esse contraste bacana de doce e sal. A Popcorn fez essa edição comemorativa. Gente, que delícia! Para a Copa. E agora em dezembro vai sair uma comemorativa do Natal. Bem bacana. A Popcorn é nossa parceira aqui, a gente contou um pouquinho da história, depois o pessoal acessa lá para conhecer, porque isso aqui é uma marca goianiense, poucas pessoas sabem, né? Que ela é criada e fabricada aqui em Goiânia, para o Brasil e agora o mundo todo. E eu sou consumidora da Popcorn. Né? Você comentou que já conhece ela desde 2016 lá. Desde 2016, eu acho que foi assim que eles abriram, que começaram o negócio, né, lá no quiosquezinho que tem no Goiânia Shopping, que tem lá até hoje. Tem, isso mesmo. Foi lá. Mas é isso, muito bom. Lá que iniciou. Muito bom. Eu vou pegar um cafezinho, você aceita? Eu aceito. Estica sua xícara pra mim. Então, Leide, eu vou abrir aqui uns dados, que a gente soltou uma matéria agora, recente, falando sobre isso. A liderança feminina. Então, aqui o CNJ, em 2019, ele fez um estudo que o Poder Judiciário ele era composto por apenas 38,8% de magistradas. Então a gente começa aí, a gente está falando da liderança na advocacia. Um outro meio do direito também, que é realmente um meio muito mais masculinizado. Vamos pegar então a Suprema Corte hoje, porque a gente pode falar dela que as pessoas já conhecem, né? E os 11 ministros. Exatamente. Duas ministras, né? Carmen Lúcia e Rosa Weber, né? Parece. Isso são as duas ministras. Então você já vê aí a maioria. Aí você vem em outras cortes, STJ, todas as Supremas Cortes, cortes superiores, elas são feitas por uma maioria masculina e vem o magistrado, o Poder Judiciário no geral, assim, até chegar aqui na advocacia. Teve uma pesquisa da Women in Law Mentoring Brasil que fez um levantamento com 3.715 profissionais, mulheres. Pegou essa amostragem e aponta que apenas 34% dessas estão em posição de sócias nos escritórios. Ou seja, elas não estão nem na liderança, elas só estão como posição de sócias, não falou como de estar de frente no escritório, como você assume isso. É um outro dado também assustador, né? Porque assim, tem a maioria, vamos colocar aí na base do seu escritório, 75% mulheres. E o escritório onde tem a liderança masculina, muitas vezes não dá oportunidade nem para advogados se tornar sócios do escritório. Sim, é o que a gente vê. É o que eu te falei. Não tinha os dados precisos, mas assim, a gente vê isso, é notório, né? Os grandes escritórios são, na maioria, homens, maioria masculina. Tomando conta aí. E aí, vem um dado aqui já de Goiás, né? Do número da OAB, tá disponível no site do Conselho Federal, do quadro de advogados no Brasil, em Goiás, agora, o número de 2022, são 48.713 advogados ativos. Desse número, 51,98% são mulheres, ou seja, 25.322 mulheres ativas a 23.391 homens. Então, novamente, mostrando o que a academia já nos mostra,
que a maioria são mulheres, então, nos concursos públicos, a maioria são mulheres na advocacia, mas e cadê essas mulheres na liderança? Na liderança, né? Cadê? E por que não dar oportunidades para as mulheres por conta exclusivamente das suas habilidades? Eu já ouvi advogados antigos, assim, já com bastante experiência, dizendo, não, colocar mulher como sócia não, e depois mulher dá trabalho demais, mulher engravida, em nossa profissão nós somos autônomos, a gente precisa trabalhar para receber, enfim. Então, eu acho que, além dessa questão... Ou seja, a gravidez não é impeditivo nenhum, né, na advocacia, porque é autônomo. Com toda certeza, gente. Ela vai tirar, de repente, alguns dias, que seja alguns meses, mas ela vai continuar trabalhando. E eu acho que, assim, acaba que muitas pensam dessa forma, não, eu vou esperar um pouquinho para engravidar, porque senão eu vou perder meu emprego, eu vou esperar um pouquinho, porque realmente é muito difícil. Caramba, e a maternidade é um momento tão sublime, um momento tão lindo para a mulher, não somente para a mulher, mas também para o casal em si, né? Mas, inclusive para a mulher, né, que ela tem esse dom, o homem não tem o dom da maternidade, né, da mulher, e ela tem que adiar isso porque o mercado acaba sendo preconceituoso, machista nesse ponto, de impedir ela de dar o espaço. Além do direito, eu vejo isso também como uma questão, um problema para vários outros, por exemplo, o mercado financeiro também, né, que também tem esse mesmo preconceito com mulheres. Mas então, voltando aqui para o direito, para a advocacia mais especificamente, tem ainda essa questão bastante cultural. Eu, quando comecei a advogar, eu sofri muito, muito mesmo, porque era jovem demais. E detalhe, só para aproveitar que você falou jovem demais, esse número aqui aponta que 80% das advogadas são até 40 anos de idade. Então mostra que é um público, um número jovem, né? São jovens, que tem um potencial incrível, cabeça aí fresquinha, pronta para estudar bastante coisa. Então, assim, e são jovens, como eu estou dizendo, que têm habilidades, que têm que ser escolhidas, que têm que ter oportunidades por conta de suas habilidades técnicas e intelectuais, entendeu? Então, não somente por uma questão de gênero. Porque homem vai ficar mais bonito na foto? Não. Né? Porque vai dar um ar de poder. Até porque a mulher fica muito mais bonita na foto. Com certeza. Mas assim, estou dizendo, né? Porque vai dar uma impressão de autoridade, uma impressão de poder, porque no direito, enfim. Nossa, que isso? Vamos, né? Mudar um pouquinho esse pensamento aí. Sim. Vamos vir aqui para o século XXI, enfim. E ver que as mulheres, e não só, assim, é tão discrepante que para estar na posição de liderança, para sair na foto como sócio e colocar o nome na fachada, tem que ser homem. Mas para fazer o trabalho intelectual, detalhista, dedicado, é mulher, entendeu? Então, por que não dar oportunidades por conta das habilidades dessas mulheres? Né? Então, o dia que me falarem isso, que não tem habilidade, que a pessoa não... Até porque se não tivesse habilidade, não estaria lá na equipe, né? Então, assim, muito provavelmente não, né? Nem teria oportunidade de a gente estar na equipe. Então, assim, vamos abrir um pouco mais esse pensamento, porque, de fato, eu vejo que é um pensamento bastante engessado e masculinizado na advocacia. E eu acho que boa parte é uma questão mais cultural. Sim. Com certeza. É indiscutível, Leide, eu conheço o seu trabalho já, e não à toa, esses anos à frente do PNR, a gente sabe que é um escritório com uma crescente grande, ter 16 advogados sob seu comando não mostra que é um escritório pequeno, muito pelo contrário, tem uma demanda muito grande, e dar conta de cuidar disso é muito difícil. Mas assim, você acha que de repente, por causa desse preconceito, desse machismo, hoje você está nessa posição porque você teve uma oportunidade como seu irmão? Sim, eu acho totalmente. Meu irmão, além dele ter me preparado muito, ele, assim, né, eu digo preparar, que eu aprendi a advogar. Te preparou para o mercado, né? Me preparou, de fato, para o mercado. Mas, em todos os momentos, ele me falava isso, você tem que ser a melhor. Sempre. Você tem que ser melhor porque daqui a pouco eu estou te preparando porque daqui a pouco você vai abrir o seu escritório. Eu nunca cogitei, eu não pensava em ser a gestora do escritório. E eu que conquistei isso com minhas habilidades, com a quantidade de processos que eu fui adquirindo, com a confiança e com a experiência que eu fui
adquirindo. Né? Então, eu consegui, por meio das minhas habilidades, das minhas competências, que eu fui aprimorando e que eu fui adquirindo com o tempo, que eu fui adquirindo e aprimorando com o tempo. Pode conversar lá com o meu irmão a quantidade de clientes que eu já tinha quando ele precisou deixar o escritório e deixar sob minha gestão. E eu já estava na gestão juntamente com ele, já era sócia dele assim que ele saiu. Então, assim, isso no decorrer de 4 anos eu consegui isso. No primeiro ano, eu digo, não recebia nem salário. No segundo, eu já consegui receber um salário. No terceiro ano, eu já comecei isso desde o primeiro ano, eu só fui para o escritório dele, falei, vamos trabalhar juntos, porque eu tinha clientes que me ampararam, né, que conseguiu, digamos, com que eu tivesse o que comer. Sim, porque o primeiro ano foi difícil, então você começou a captar e ter que correr atrás. Nunca foi fácil, assim, nunca tive uma oportunidade, eu digo que ele deu oportunidade, aconteceu, foi fato, né? Deu oportunidade para outras pessoas serem sócios dele antes de mim. Eu só consegui ser sócia a partir do momento que eu adquiri as minhas competências. Ele falou assim, não, você está pronto para ser minha sócia. Então, claramente, não pelo quesito familiar, nunca. Jamais 100% pela competência. Jamais ele iria me admitir iria me convidar para ser sócia dele somente pela questão familiar. Até porque família é em casa, né? Ali era profissional, né? E meu irmão sabe comercial. Diferenciar isso muito bem. Eu e ele sabemos diferenciar. Bastante. Inclusive, em alguns momentos eu me senti, por que eu não tenho oportunidade? Porque você ainda não está preparado. Quando você estiver preparado, a gente vai te dar a oportunidade. Da mesma forma que iria acontecer comigo em qualquer outro escritório que eu fosse. Sem dúvida. Eu só teria oportunidade ou talvez, se eu tivesse. Pelo fato do posicionamento, pelo fato de ser mulher, não pudesse ter oportunidade, apesar de ter a competência. E meu irmão, ele tem uma questão... se tem pessoa que não é machista, né, digamos assim, é ele. Desde sempre, ele sempre falava, a equipe aqui, a maioria vai ser preponderante mulher. E foi indo, quando ele saiu, a equipe estava um pouco menor, acho que tinha 6 ou 7 advogados. Advogados eram todos advogados, todas mulheres. E ele sempre deu muita oportunidade, firmava parceria com essas advogadas, ele sempre quis, ele dizia e ele sempre criticava essa posição de ter escritórios que eram eminentemente machistas, né? Que davam oportunidade somente para homens. Então, meu irmão sempre foi muito avesso a isso. Essa questão de mulher, de valorizar as competências das mulheres, ele também tem de uma forma muito bem forte. Isso é muito bom. É difícil encontrar, né? Não, isso é fato. Não só pelo fato de você ser irmã dele, mas ser uma mulher competente à frente do escritório. Com toda certeza. Porque ele não ia entregar essa carteira de clientes na sua mão se você poderia, de repente, jogar isso fora. Com toda certeza. Um trabalho de anos construído, né? E hoje, eu digo, metade da minha carreira na advocacia, eu estou como gestora. E, assim, o escritório, como eu disse, né? A partir do momento em que eu comecei a ser gestora, ele cresceu de uma forma grande. Por quê? Primeiro, porque meu irmão ladrilhou isso tudo, e também porque eu dei sequência, né? E até porque, como ele sempre falava, porque eu estava pronta para assumir isso, porque eu estava pronta para ser uma gestora, porque eu estava pronta para assumir uma posição de liderança, uma posição de sócio, uma posição de realmente líder ali no escritório. Porque se eu também não tivesse, como você mesmo disse, né? Talvez não estaria aqui hoje falando sobre isso. Mas, de fato, é isso. Então, eu vivenciei isso, eu consegui tudo, né? Todas as coisas que eu consegui dentro da advocacia foi por conta de muito estudo, muita dedicação, e por conta da minha competência, das minhas habilidades que eu fui adquirindo na advocacia. De fato, isso é inquestionável, que não foi por conta de nenhuma outra razão a não ser minha competência. Sem dúvida, porque 4 anos à frente do escritório já dava para ter fechado as portas se não tivesse uma competência ali atrás. Sim. Ali à frente do negócio. De fato, sem dúvida. E o seu escritório hoje, BNR, ele está pronto para receber lideranças femininas? Está pronto. E eu, inclusive, lido com isso lá no escritório e fico, digamos, ansiosa, tenho planos aí futuros para a minha equipe, minha própria equipe, que eu valorizo muito a minha equipe.
Eu estou construindo, porque assim acaba que principalmente equipe grande, vez ou outra você tem um que muda, né, que sai, pega, principalmente os bons, né, assim, recebem sempre umas propostas boas que algumas vezes você consegue cobrir, outras não, enfim. Então isso acontece, é normal de toda empresa, é normal de todo escritório grande. Mas eu estou com uma equipe muito boa já há algum tempo, e eu tenho projetos, inclusive, de admissão de alguns sócios lá para minha equipe, porque eu acho que essa oportunidade que eu tive, né, por conta exclusivamente da minha competência, é bom lembrar disso, eu quero dar para pessoas que são competentes também, né? E eu faço isso muito com eles. É uma equipe que eles realmente, digamos, falam que gostam muito do escritório, porque justamente eu valorizo muito. É uma cultura organizacional ali, nesse ponto, né, de preservar a competência, preservar o trabalho, a harmonia, e é isso que move toda a empresa. Aí o escritório tem que ser visto como uma empresa, né? Isso. Tem que olhar, né, nesse sentido. Mas e o PNR também está pronto para aceitar um sócio? Está pronto. Porque sócio a gente está falando. Agora o sócio homem também, nesse ponto. Sim, também. Tá. Tanto ali, o Rui, eu digo que eu estou pronta e quero sócios. Independente do sexo da pessoa. Independente do gênero, eu quero pessoas qualificadas para trabalhar comigo. Né? Independente do gênero. Eu até lembrei aqui, eu não lembro exatamente o ano, tá na matéria que a gente escreveu, o pessoal pode acessar o Boletim Goiás e dar uma olhadinha lá sobre esse conteúdo. A advocacia feminina, ela é até relativamente nova, né? A primeira advogada no Brasil foi no século XX, 1900, e começo de 1900, a doutora Mirtes, né? Foi a primeira advogada. Então, se parar para pensar, é pouco tempo, a gente está falando um pouco mais de 100 anos só, da presença feminina na advocacia. Eu acho que até porque, salvo engano, posso estar enganado, mas eu acho que elas não podiam frequentar a universidade, né? Sim, tinha. A faculdade era só masculina mesmo, era só frequentada por homens. Até poder estudar e depois ainda se dedicar a um meio que era 100% masculino, né? Sim. Que é o meio jurídico. E hoje nós já ultrapassamos em 100 anos, digamos assim, que se foi em 1920, temos aí 102 anos. Em 100 anos nós conseguimos ultrapassar a quantidade de advogados, né? Exatamente. Não, eu falo que a mulher ainda só não dominou o mundo porque ela não escolheu qual salto que ela vai usar. E qual bolsa combina com o salto? Leide, e a gente aqui, por incrível que pareça, até comentei isso com a Elaine da Popcorn, quando a gente estava gravando, e falo novamente. A maioria dos meus podcasts foram gravados com mulheres. E não só por questão de vou dar espaço para ela, porque aonde eu fui, no mercado que a gente entrou, que eu falei, a gente encontrou a liderança feminina à frente e não podia deixar de falar sobre isso aqui. Eu não poderia deixar de te trazer para falar isso, porque eu já vejo o seu trabalho há algum tempo à frente do escritório, o trabalho que você desenvolve, firme, aí batendo de frente com combativa com outros colegas, e tenho certeza que dentro do fórum você já enfrentou, inclusive na mesa de audiência, com certeza, algumas situações em que o outro colega quis se impor por você pelo fato de você ser mulher, né? Nossa, inúmeras vezes, Rui, incontáveis vezes. E eu nunca me deixei diminuir, eu nunca me diminuí. Isso tem uma coisa que eu sou orgulhosa, eu digo sempre. Por isso que eu falo que a advocacia me encontrou e foi uma união muito bem, uma união que deu muito certo. Porque, principalmente quando duvidam da minha competência. Não, mas a pessoa também chega e vê uma Barbie assim, de blazer rosa. Aí fala, isso aqui eu vou descer. Já e aí teve, na hora que... Já teve advogado que me falou que o que eu tinha de idade, ele tinha de advocacia, que eu devia estar fazendo outra coisa, que eu não devia estar ali numa mesa de audiência, mexendo com ele e tudo mais. Então, assim, inúmeras outras coisas, advogado dá aquelas cantadas, né, da outra parte, enfim. Mas, assim, engraçado que eu nunca me vitimizei por isso, nunca achei que, assim, não, porque eu sou coitadinha, eu vou reclamar com alguém, nunca. Eu sempre encarei de frente, eu sempre peço, eu imponho respeito, né? Desde quando eu era novinha, porque eu acho que assim, isso é uma coisa que eu sou muito orgulhosa. Aí quando o cara me fala que o que ele tem de idade, ou o que eu tenho de idade, ele tem de experiência na advocacia,
eu falo assim, eu espero que o senhor não esteja duvidando da minha competência por conta disso. Porque a sua OAB, eu não sei o número, mas assim, pode ser uma OAB antiga, em que pese ela tenha mais de 20 anos, né? Que eu tinha mais de 20 na época, ela vale a mesma coisa que a minha. Então, aqui, a quantidade de anos que a sua OAB tem para a quantidade de anos ou de meses que a minha tem, independe. Nós estamos aqui de igual para igual. Então, e isso eu falei na cara de um advogado com muita experiência, né? E assim, enfrentei e enfrento qualquer um que porventura venha duvidar da minha capacidade. E além disso, foram inúmeras outras questões, e pelo fato de ser mulher, né? Ah, por que o seu irmão não veio? Por que o seu irmão não veio na audiência? Entendi. Ou seja, eu tô aqui, eu sou advogada do mesmo jeito que ele, entendeu? Então, isso eu já passei muitas vezes, muitas audiências vezes. E reuniões, ou acordos e alguma coisa que e outras coisas. Reuniões, e aí estamos eu e meu irmão, eu tô ali falando, tô ali explicando todas as teses que nós vamos utilizar. Eles olham pro meu irmão e falam assim, qual que é a sua opinião, doutor? Nossa, leite. Sim, isso já foi inúmeras vezes. Então, assim, e eu aprendi tanto a lidar com... como eu disse, nunca me vitimizei, muito pelo contrário, eu levanto minha cabeça e muitas das vezes eu faço a explicação de novo, explico de novo. Então, para eu conseguir o meu espaço, foi muito tempo. Para eu chegar hoje numa mesa de reunião e ter a certeza que eu vou fechar aquele contrato com o cliente, não foi fácil, né? Porque assim, acaba que essas situações, por mais que assim, não te abale ali na hora, eu consiga na hora reprimir isso, acaba que você fala assim, poxa, em alguns momentos você chega em casa, poxa, e aí, será que é isso mesmo, né? Será que eu vou conseguir? Mas sim, você consegue, né? Tem essa questão que eu acho, na minha visão, bem cultural mesmo, esse machismo, esse achar que só o homem que é competente, que é só o homem que conseguiria resolver o caso dele. Mas você tem que enfrentar isso, eu digo sempre para pessoas que, né, jovens advogados, você tem que enfrentar isso. Ah, doutora, o que você me diz? Qual que é o conselho que você me dá? Porque eu sou um jovem advogado. Falo, enfrenta seus medos, seja resiliente na advocacia, seja resiliente, forte, corajosa, que você vai conseguir, com toda certeza. Então, eu acho que é isso. O advogado ele tem que ser destemido, né? Assim, muito, muito destemido, muito resiliente. Acho que a resiliência na advocacia, ela supera a coragem, porque a resiliência faz com que você entenda que não é do dia para a noite, né? Você tem que estar ali sempre, estudando, se dedicando, trabalhando e enfrentando todos os medos e inseguranças que a gente tem no início da carreira. Isso para todos os advogados e principalmente para as advogadas. Para as advogadas. Porque além de tudo que a gente passa no início de carreira, de toda a insegurança, falta de experiência, e, né? Além disso tudo, a gente tem uma questão cultural, um machismo, por conta unicamente pelo nosso gênero, unicamente por ser mulher. Como eu te mencionei que algumas situações que eu passei, poderia mencionar várias aqui para você, mas aí a gente até extrapolaria. Quase que diário, né? Quase que diário. Até hoje eu passo por isso. Até hoje eu passo por essa situação, por algumas situações, por ser mulher, entendeu? E hoje eu já criei uma casca aqui que nada me abala mais, né? Mas a mulher tem isso. Mas então sinta aqui no Boletim Goiás um espaço para você usar a fala e apresentar isso e tocar algumas pessoas que de repente estão passando, algumas colegas advogadas que passam por essa dificuldade. Com certeza. E muitas vezes pensam, vou desistir disso, eu estou enfrentando cada dificuldade, mas aí quando olha que a coisa acontece com muita luta, e se espelhar para poder fazer acontecer. Com certeza. O que você contou aqui definitivamente se encaixa na famosa frase de Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão para covardes. Não é. E você não é nem um pouco covarde, nem um pouco. Corajosa. Nem um pouco. Leide, a hora voa. Com certeza. Né? Assim, a gente vai batendo papo e já está chegando ao final. Mas eu vejo que lá no Instagram da BNR, vocês colocam umas dicas muito bacanas de direito, dúvidas mesmo para as pessoas sobre os seus direitos, tá? Qual que é o Instagram do BNR?
É Bessa e Nogueira Reis, advogados. Ah, por extenso. Tudo junto, por extenso. Bessa e Nogueira Reis, advogados. E o meu pessoal é Leide, com Y no final, Bessa. Certo. Leide Bessa. Então, assim, nós postamos muito lá, escrevemos algumas questões, algumas dicas, sempre sobre direito e de todas as áreas que nós atuamos lá no escritório. E também reposto muita coisa no meu Instagram também, pessoal. Tá bom? E fico à disposição de vocês. Obrigado. Tá bom? E agora no seu pessoal, até falar um pouquinho mais sobre esse desafio aí da advocacia feminina, que tem muitas colegas que você já viu, a maioria em Goiás são advogadas. Sim. E estão encarando dificuldades, desafios que você já enfrentou e tem enfrentado Enfrento, ainda né, diariamente. todos os dias, diariamente. Leide, muitíssimo obrigado. Que isso, estou à disposição, Rui. Um prazer enorme vir aqui, ter dado certo hoje de vir. Muito obrigada mesmo pelo convite. Desejo muito sucesso para você, tá? Você sabe que é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa que eu admiro demais. Isso, obrigado. E quero muito seu sucesso, viu? Obrigado. Obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer enorme falar com você. Nem viu o tempo passar. Não, a hora... Poderia ficar falando muito mais. A hora que vou, mas já fica o convite para um próximo com certeza, momento a gente estou falar. à disposição de vocês. Vamos ver um outro tema para a gente conversar, ou de repente até aprofundar nisso aí, nesse tema, conforme as coisas vão acontecendo, porque o nosso intuito aqui no Boletim Goiás é trazer esses temas polêmicos, discutir eles, para trazer algum resultado na sociedade, principalmente no estado de Goiás e aqui na nossa capital. Bacana demais, eu tenho acompanhado o Boletim Goiás aí, gosto muito. Nossa, que site bom, né? Interativo, as matérias muito bem feitas, muito bem escritas, e muito atual, né? Vocês estão ali sempre. Eu acho que o desafio do jornalismo é esse, né? De estar ali sempre em cima da notícia, trazendo uma notícia, além de muito rápida, uma notícia de qualidade. Então, eu acho que vocês somam tudo isso aí. Você está de parabéns. Obrigado, viu? A nossa equipe agradece, viu? E falar em equipe, eu vou deixar aqui um abraço para o nosso diretor, Lucimar, da TC Multimídia. Ele aceitou esse desafio de me ofereceu pão de queijo. Eu já gostei do Lucimar. O Lucimar recebe a gente bem aqui, né? Me recebeu aqui também muito bem com o podcast. Pessoal, então, obrigado aqui pela audiência. Obrigado pela paciência de sempre em nos ouvir e nos acompanhar. Acompanhe, siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, até o novo aplicativo, até a nova rede social que surgiu agora, quando o Twitter, que é o QKOO, surgiu aí, a gente está lá também, está posicionando em todos os lugares. E para ter notícia de credibilidade verificada, boletimgoias.com.br, como a Leide já falou aqui, o nosso site ele é bastante interativo, acesse, vocês vão gostar de navegar no nosso canal, tá? Nossa plataforma de streaming, estamos lá no Spotify, no Deezer, e muito obrigado, até mais.